2 a 2, e nós vamos cantar assim: move-te em ti, move-te em ti, de 2 a 2, e nós vamos então, como filhos e filhas de Deus, nos pedir que o Espírito Santo possa mover no nosso irmão que está aqui, na nossa irmã que está aqui conosco. Vamos cantar juntos assim, olhando um para o outro, clame o Espírito Santo sobre a vida dele. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Podemos nos sentar? Boa noite. Tá fraco, hein? O pessoal aí ouviu o que eles responderam? Pessoal do ministério, vocês ouviram? Boa noite. Aí, melhorou. Afinal de contas, nós estamos no cerco de Jericó, sim ou não? Amém. Para os que não me conhecem, eu sou o Diácono Pacelli, casado com a Daniela, pai do Davi e da Vitória. O Davi não está aqui conosco, ele recebeu um chamado da parte de Deus, ele está tentando responder a esse chamado. Ele entrou para o seminário, está estudando para ser padre, se assim for da vontade de Deus. Peço as orações de você por mim, pela minha família e principalmente pela vocação do meu filho. Amém? Com alegria o Senhor nos convidou para estarmos aqui hoje e partilharmos a palavra de Deus. Quem está perseverando desde o primeiro dia, levanta as mãos. Glória a Deus. Isso não significa que você que perseverou desde o primeiro dia vai receber mais bênçãos ou mais graças do que os que não puderam, porque a graça de Deus ele alcança até mesmo aquele que chegou na última hora. Se lembram daquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus, que não viveu momento nenhum com ele, porém no momento derradeiro a graça do Senhor alcançou a ele também? Quem se lembra? É verdade ou não é? Você que não teve a oportunidade de estar conosco, por N motivos, a graça do Senhor te alcança também, porque nós servimos a um Deus que é amor, a um Deus que é fiel, a um Deus que nos quer e nos ama, e o desejo maior de Deus é alcançar o seu coração e o meu coração com as suas graças, com as suas bênçãos, com cura, com libertação. Porém, como eu falei, eu usei a palavra já que é o tema desta noite. O que está escrito lá em cima? Perseverar até o último dia com quem? Porque se for sem Ele, você não vai conseguir perseverar. Amém? Nós somos chamados a perseverar até o último dia com Jesus. E o texto é um versículo só, não precisa de você abrir, mas é um versículo só. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versos 13. Mas o que perseverar no bem até o fim da sua vida, esse será salvo. Repete comigo: o que perseverar no bem até o último dia da sua vida, esse será salvo. É a palavra de Deus para você. O Senhor nos convida a ser perseverantes até o último momento. Até o último momento. E o cerco de Jericó é um grande exemplo disso. Porque nós escutamos em pregações anteriores como funcionou toda aquela situação do cerco. Os 6 dias consecutivos, eles tiveram que ir e caminhar em torno de toda aquela cidade, em silêncio. Mas eles tiveram a graça de Deus, ele alcança até mesmo aquele que chegou na última hora. Se lembram daquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus, que não viveu momento nenhum com ele, porém no momento derradeiro a graça do Senhor alcançou a ele também? Quem se lembra? É verdade ou não é? Você que não teve a oportunidade de estar conosco, por N motivos, a graça do Senhor te alcança também, porque nós servimos a um Deus que é amor, a um Deus que é fiel, a um Deus que nos quer e nos ama, e o desejo maior de Deus é alcançar o seu coração e o meu coração com as suas graças, com as suas bênçãos, com cura, com libertação. Fazer as voltas ao redor dessa cidade, no silêncio, seguindo apenas aquilo que Deus determinara. Foram perseverantes até o último dia. No último dia eles deram as suas 7 voltas,
deram aquele brado forte sobre a ordem de Deus, e toda aquela muralha veio por terra. Eu posso te dizer, eu também já vi parte da ruína dessa muralha. Existem realmente as ruínas dessa muralha, e lá só ficou uma fonte d'água. Essa fonte tem mais de 10.000 anos, é considerada a fonte de água mais antiga do mundo. Tem 10.000 anos, está lá até hoje. Você pode beber dessa fonte. Mas hoje eu quero te apresentar uma fonte que, se você beber, você não terá sede mais. É a mesma fonte que, quando aquele povo de cabeça dura, aquele povo ingrato, que não reconhecia os favores de Deus na vida deles, eles clamaram e teve pão, teve água, teve codorniz, teve fogo, teve tudo o que eles precisaram. Mesmo sendo ingratos como você e eu, que não reconhecemos muitas vezes o que Deus tem feito na nossa vida. Nós queremos apenas bater em uma tecla, que seja meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Eu fico pedindo somente aquilo ali, e eu não consigo reconhecer o tanto de favor que Deus tem feito na minha vida. É preciso que sim, eu peça a Ele. Não estou falando para não pedir, peça. Apresente a Ele sim a muralha que você está diante dela. Eles chegaram e ficaram diante dessa muralha imensa, e diante dessa muralha, qualquer um de nós poderíamos ficar estagnados. Eu acredito que eles, de certo modo, ficaram estagnados diante daquela muralha. Porém, eles não estavam sozinhos. Olha que interessante. O sofrimento faz parte da nossa vida, mas nós não gostamos de sofrer, porque o sofrimento machuca. Porém, o sofrimento também, ele nos santifica. Quem já ouviu falar do apóstolo Paulo aqui? Levanta a mão. Esse homem que é conhecido como um dos 2 pilares da igreja, esse homem, ele apanhou muito, ele sofreu, esse homem sofreu muito, mas todo o sofrimento que esse homem viveu, levou a uma vida de santidade, e deu a ele a graça de receber a coroa da vitória no último dia. Isso aqui são palavras do próprio apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, olha só como que diz: dos judeus, eu recebi 5 quarentenas de açoits, menos uma. Ou seja, 5 vezes ele tomou 39 chibatadas, por 5 vezes diferentes. 39 chibatadas. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia estive no abismo do mar. Muitas vezes em viagens, entre perigos e riscos, perigos de ladrões, perigos até dentro da minha própria nação, perigo dos gentios, nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos, perigo da fadiga, das vigílias de oração, fome, sede, jejuns, frio, nudez. Olha o que ele mesmo sofreu. Algum de nós aqui já sofreu algo próximo disso? Sim ou não? Sofremos outras penas também, sim ou não? Várias outras coisas. Não estou colocando o sofrimento de Paulo maior do que o nosso, mas diferente. Ainda assim, Paulo foi fiel até o último momento. Ele mesmo diz que ele venceu e lutou um bom combate. Ele venceu aquela batalha que Deus colocou na vida dele. Nós estamos vivendo esse tempo de cerco de Jericó, e é uma batalha que Deus confia a nós. Nós temos essas muralhas em nossas vidas. Não importa se é uma saúde, se é uma doença do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Não importa se é uma questão na sua vida familiar, se é com seu esposo, se é um vício, se é com seu filho. Não importa se é questão imigratória, não importa se é dinheiro, não importa qual é a situação, qual é a muralha que você e eu estamos enfrentando. Nós precisamos ser fiéis, perseverantes até o último momento, porque no momento derradeiro, o próprio Deus vai nos dar a graça de darmos o grito da vitória, e então essas muralhas irão ruir, e elas irão ruir porque eu tive fé e fui perseverante, porque você teve fé e foi perseverante. Se não for assim, nós vamos caminhar não só durante 6 ou 7 dias, nós vamos precisar de no mínimo uns 70 cercos de Jericó, se você e eu não formos perseverantes. A graça de Deus nos alcança, porém eu tenho que caminhar. O Senhor nos deu a ordem de caminhar em direção a derrubar essas muralhas que impedem a nossa vida de progredir, de crescer, de darmos frutos. Nós precisamos perceber
que nós temos um Deus que nos ama, e tudo que Ele faz em nossas vidas, até o sofrimento que Ele nos permite passar, é por amor. Ele tem algo a tirar no sofrimento, Ele tem algo a tirar em tudo isso que a gente vive. O Senhor quer restaurar a nossa vida por completo. Escutem só o que está no livro de Isaías, o que diz o Senhor: o céu é o meu trono, o céu é onde Deus se assenta, a terra onde nós estamos é o escabelo dos meus pés, seria aquele banquinho que Ele põe o pé para descansar. Que casa você pode construir para mim? Diz o Senhor. Que lugar de descanso você pode dar para mim? Todas as coisas foram feitas pelas minhas mãos, é o que diz o Senhor. Todas as coisas foram feitas pelas mãos do Senhor. Isso significa que nós estamos hoje na presença de um Deus que é todo poderoso, um Deus que sim escuta o seu clamor, um Deus que sim, Ele quer dar a você a vitória sobre a questão que você veio buscar. Ele quer dar a você a graça de ter essa muralha que te impede de progredir na vida, vir por terra. Não importa a situação em que você está, o que Deus te pede é unicamente: meu filho e minha filha, voltem a mim, voltem ao meu coração, sejam perseverantes, sejam fiéis, porque no último momento, sejam fiéis até o último momento, perseverantes, e no último momento você vai ter a vitória, a vida eterna, a vitória que você veio buscar. Não importa qual é, não importa qual é. Se você for fiel, se eu for fiel, se nós formos fiéis até o último momento, a hora é certa. E você sabe por que eu posso te dizer isso? Porque está na palavra de Deus, e essa sim eu quero que você abra comigo, para poder finalizarmos. Abra comigo, por gentileza, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versos 20 e seguintes. Eu quero que você use esse texto como a sua oração de hoje em diante. É palavra de Deus para você e para mim. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versos 20 e seguintes. Amém? Diz assim: ora, no outro dia pela manhã, ao passarem, viram a figueira seca até as raízes. E aqui eu vou parar só para poder explicar. No dia anterior, Jesus estava com seus discípulos, seus apóstolos, subindo para Jerusalém. Jesus teve fome. Ele para diante de uma figueira e tenta buscar um fruto, e não tinha o que comer. Quando não tinha o que comer, ele amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte, está dizendo, no dia seguinte, ao passarem, viram a figueira seca até as raízes. E Pedro, recordando-se, disse: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes? Jesus, respondendo, disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que tudo o que disser a este monte: tira-te daqui e lança-te ao mar, e não hesitar no seu coração, escuta, não hesitar no seu coração, mas se você tiver fé, que tudo o que disser seja feito, e isso lhe será feito. Por isso vos digo, todas as coisas, escutem bem, é o próprio Jesus falando para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, todas as coisas que pedirdes orando e crendo que haveis conseguido, e as obtereis. Todas as coisas que você pedir a Deus em oração, crendo que aquilo ali se vê na sua vida, você vai receber. Não sou eu que o digo, é o próprio Senhor. Nós estamos aqui na casa do Senhor e estamos pedindo a Ele: Senhor, eu estou com essas muralhas na minha vida e eu preciso que elas caiam por terra. Eu preciso, talvez, Senhor, prosperar na minha vida financeira. Eu preciso cura na minha saúde, Senhor. Ou na vida do meu filho eu preciso da libertação, na vida do meu esposo. Não importa qual é a muralha que você quer que caia. Eu hoje vim para dizer a você, meu irmão e minha irmã, seja fiel até o último momento. Não desista. Seja perseverante até o último momento. E ore com a sua alma, sabendo que aquilo que você veio pedir aqui na casa do Senhor, Ele irá te dar, se você pedir, tendo fé que já recebeu. Amém? Então, com essa graça, tendo posse dessa palavra, eu digo para você: a muralha que você veio buscar, que seja ruída, que caia por terra na sua vida, eu profetizo hoje que se você tiver fé, em nome de Jesus você vai receber. Em nome de Jesus, não importa o que é, se for para o bem da sua alma, e se você tiver fé verdadeiramente e perseverar até o último momento, o próprio Senhor te dará. Ele mesmo te dará
essa muralha vai vir por terra e você vai ser vitorioso. Amém? É preciso crer. Quem crê, levanta a mão. Amém. Se você crê, eu te peço que coloque-se de pé. Nós vamos nos preparar agora para receber o Santíssimo. E enquanto nos preparamos,